Agora a gente vai chegar na multiplicação matricial, que é quando a gente multiplica uma matriz com outra matriz. E aí é um pouquinho mais chatinho. Esse é o momento da operação matricial, que é meio complicado, porque até aqui a gente teve operações bastante intuitivas, né? Você tinha que pegar termos que estavam na mesma posição, fazer a operação. Aqui a gente tem uns passinhos a mais. Eu trouxe um exemplo aqui pra gente, uma matriz A e uma matriz B. A gente nem precisa olhar a matriz agora. A gente primeiro olha o formato. Então, a minha matriz A tem o formato 2, uma linha e duas colunas, e a minha matriz B tem o formato 2 por 3, que são duas linhas e três colunas. O primeiro passo é que a gente tem que olhar a condição, e a condição é a primeira matriz multiplicando tem que ter o mesmo número de colunas do que a segunda matriz. E é meio difícil de ficar decorando isso, mas tem um jeito visual de olhar isso, que é mais fácil. O número de colunas de A é dado pelo segundo número aqui, e o número de linhas de B é dado pelo primeiro número aqui. Ou seja, é só você pegar os dois números que ficam no meio. Então, você faz ver aqui que tem 2 e aqui é 2. Como eles são iguais, tudo bem com a nossa condição. Seguiu a condição de multiplicação matricial, então a gente pode seguir em frente. Agora que você já olhou esses dois termos aqui no meio, a gente vai olhar os dois termos que sobraram, os dois termos de extremidade, que seria o número de linhas de A e o número de colunas de B. E vai dar um spoiler pra gente, ele vai falar qual vai ser o formato da nossa matriz resultante, do nosso resultado dessa multiplicação. Então, eu já usei esses termos aqui do meio para ver a condição, viu a condição? Beleza. Agora, a gente vai usar os dois termos que sobraram para achar o formato da nossa resposta, da nossa resultante. Então, aqui eu trouxe duas matrizes que seguem o formato de A e B, para a gente fazer um exemplo. Então, eu tenho uma matriz 1 por 2 e uma matriz 2 por 3. Seria como se fosse a matriz A e a matriz B. E eu já sei que o resultado da minha matriz vai ser uma matriz de formato 1 por 3 por causa disso daqui. Então, vai ser uma linha e três colunas. Para a gente fazer essa multiplicação, a gente precisa analisar termo por termo. A gente já sabe que o primeiro termo que está aqui vai ser o A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, a gente vai avaliar dessa seguinte forma. A gente sempre vai olhar para a primeira matriz olhando linha, sempre na horizontal. Aquele negócio, primeiro horizontal, depois vertical. Então, a primeira matriz que está multiplicando, a gente sempre vai olhar a linha, não importa a coluna. A nossa matriz B, que seria a segunda matriz que está multiplicando, a gente sempre vai olhar na vertical, não importa a linha, a gente só olha na vertical. Como aqui a gente tem o termo A1, que a gente vai descobrir primeiro, tem que descobrir termo por termo, a gente olha o endereço dela. Então, ela tem um I igual a 1 e o J também igual a 1. I igual a 1 significa que ela está na primeira linha. Então, você vai lá para a nossa primeira matriz e vai olhar a primeira linha. Primeira linha é 2 e 1. Ela está na primeira coluna. Então, você vai chegar na nossa segunda matriz e olhar a primeira coluna. Agora que você já destacou, e eu recomendo que vocês destaquem com lápis a fileira que vocês estão fazendo, seja linha ou coluna, para não se perder. Vocês vão pegar o primeiro número da linha e multiplicar pelo primeiro número da coluna. E aí, vocês vão multiplicar o segundo número da linha pelo segundo número da coluna. E aí, vocês vão somar esse resultado aqui. Então, vocês multiplicaram 2 com 2 e 1 vezes 0. E aí, vocês vão somar. É justamente por isso que tem essa condição aqui, porque a gente precisa que tenha o mesmo número de verticais aqui e de horizontais aqui para a gente poder fazer essa correspondência. Então, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Se tivesse um terceiro número aqui, um terceiro número aqui, a gente ia fazer essa multiplicação e somar no nosso resultado também. Então, 2 vezes 2 igual a 4, mais 1 vezes 0, que é 0. Para a gente achar o A12, ele está na primeira linha, então a gente olha a primeira linha, e ele está na segunda coluna, então a gente olha a segunda coluna. Aí a gente faz o mesmo esquema, a gente pega primeiro número, segundo número. Então, multiplica 2 vezes 3, mais 1 vezes 0. E é assim que a gente vai fazer. O nosso terceiro termo aqui, ele está na primeira linha e na terceira coluna. Então, a gente olha de novo a primeira linha, e aqui a gente vai olhar a terceira coluna. Aí a gente faz 2 vezes menos 1 e 1 vezes 1. E a gente vai somar esse resultado. Tudo bem? Aqui a gente tem um pouquinho mais de passos para seguir. Então, a gente sempre vai olhar linhas aqui e sempre colunas aqui. Horizontal na primeira matriz, colunas na segunda matriz.
Aí a gente multiplica os termos e soma o resultado. E assim, a gente vai encontrar os nossos termos na matriz final. Fazendo mais um exemplo, a gente tem aqui uma matriz 2 por 2 e uma matriz 2 por 1. Então, a gente avalia os termos do meio e são iguais, 2 e 2, então ok, a gente pode seguir. A gente sabe que o resultado vai ser uma matriz 2 por 1, porque a gente tem aqui que sobrou, né? A gente já avaliou a nossa condição, agora a gente olha os termos das extremidades e a gente encontra que a gente vai ter uma matriz resultante de formato duas linhas e uma coluna. Para a gente achar o termo A1, que vai ficar aqui, que ele fica na primeira linha e na primeira coluna, a gente vai olhar a primeira linha da primeira matriz e primeira coluna da segunda matriz. Então, a gente destaca aqui e vai fazer primeiro termo vezes primeiro termo, segundo termo vezes segundo termo. E a gente vai fazer o mesmo processo para achar o A21. O A21 está na segunda linha, primeira coluna, então, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 2 mais 1 vezes 2. Aí a gente realiza a continha e a gente encontrou o nosso resultado. Aqui eu quero que vocês observem. A gente tem uma matriz A 2 vezes 2 e B 2 por 1. A vezes B rolou, a gente conseguiu fazer, a gente achou um resultado. As mesmas matrizes B 2 por 1 e A 2 por 2 não vai acontecer, não dá para fazer essa multiplicação. São as mesmas matrizes, a gente só inverteu a ordem da operação e a gente não consegue fazer, porque não seguiu a nossa condição. Tudo bem? Então, essa é uma propriedade importante da matriz, na multiplicação matricial, que se a gente tem A vezes B, não necessariamente vai dar igual B vezes A, e não necessariamente a gente vai conseguir fazer as duas operações. Às vezes a gente só consegue fazer uma. Então, você não pode alterar a ordem dos fatores da multiplicação matricial. Quando você multiplica um termo, um número real por uma matriz, você pode, porque é uma multiplicação normal. Só que multiplicação entre duas matrizes, a gente não pode fazer isso. Então, aqui a nossa propriedade, que A vezes B, é diferente de B vezes A. Tem uma multiplicação matricial que é meio importante para a gente. Então, observem aqui que a gente tem uma matriz identidade de ordem 2. A gente tem uma diagonal principal em que os termos são todos 1 e o resto é 0. Então, a gente vai fazer essa multiplicação da mesma forma que a gente acabou de fazer. Para achar o primeiro termo, A1, 1, a gente pega a primeira linha e a primeira coluna e faz a multiplicação do primeiro termo, multiplicação do segundo termo e soma. Na nossa primeira linha e segunda coluna, a gente vai olhar a primeira linha, a segunda coluna, multiplicação do primeiro pelo primeiro, soma com a multiplicação dos segundos termos. Para a gente achar o A21, a gente vai pegar a segunda linha, primeira coluna. Para achar o A22, a gente pega a segunda linha e a segunda coluna. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente acabou de fazer. A gente multiplica 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. 1 vezes 0 mais 1 vezes 1. E a gente vai encontrar essa matriz aqui como nossa resultante. Vocês percebem que ela é exatamente igual à nossa primeira matriz, ó, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1. E a gente multiplicou por uma identidade. Foi isso que eu falei para vocês. Ele é o nosso elemento neutro. Então, qualquer matriz que a gente multiplica vai continuar exatamente igual. Então, essa daqui é a nossa propriedade. Se a gente tem uma matriz de uma certa ordem e a gente multiplica pela identidade de mesma ordem, a gente consegue a mesma matriz como resultado. Igual quando a gente multiplica com 1 nas nossas expressões com números reais. A gente vai usar a identidade para mais uma coisa, que é para achar a nossa matriz inversa. Igual quando a gente tem nos nossos números reais. Por exemplo, 2 vezes 1 meio, porque 1 meio é o inverso de 2, né? Fica 1 dividido por 2. E a gente vai multiplicar e a gente consegue 1. Então, é a mesma coisa que acontece aqui, só que em vez de conseguir 1, a gente consegue a nossa matriz inversa. Então, se a gente tem uma matriz A e a gente quer descobrir qual é a nossa matriz inversa de A gente tem que fazer essa multiplicação, essa continha. A gente multiplica A pela matriz que a gente quer descobrir e a gente vai achar a nossa matriz identidade. E como que a gente faz isso? A gente coloca a nossa matriz da a gente vai colocar a nossa matriz inversa e a gente vai colocar a nossa matriz identidade. Observe que eu sei o formato da minha matriz inversa, mas eu não sei quais são os termos que estão dentro dela. Então, eu coloquei algumas incógnitas para a gente descobrir. E aí, a gente vai ter que fazer a multiplicação, igual a gente sempre faz. Então, a gente fez todo aquele processo e a gente acaba caindo
num sistema de equações que a gente vai ter que responder, que a gente vai ter que resolver. Então, resolvendo esse sisteminha de equações, eu posso isolar o 2y e eu acho que o w é igual a menos 2y. Eu vou substituir aqui embaixo, então 5y mais 3 vezes menos 2y é igual a 1. A gente encontra, então, que y é igual a menos 1, e a gente pode substituir aqui em cima. W é igual a menos 2 vezes menos 1, que na verdade é a mesma coisa que o y, e a gente encontrou o valor de y e o valor de w. Então, aqui eu tenho um termo A12, que é menos 1, e um termo A22, que é igual a 2. Então, a gente continua a nossa continha. Eu eliminei essas duas linhas, porque eu já usei elas, eu não vou precisar de novo. Então, a gente continua fazendo a nossa conta. Eu isolei aqui o z, eu tenho 1 menos 2x, que é a mesma coisa que z, e vou substituir aqui embaixo. Então, 5x mais 3, 1 menos 2x, que é a mesma coisa que z, é igual a 0. A gente resolve essa continha e a gente acha que x é igual a 3. Se eu substituir aqui em cima, z é igual a 1 menos 2 vezes o 3, a gente encontra que z é igual a menos 5. E a gente achou que a matriz inversa de A é essa matriz aqui. O A1 é 3, o A12 é menos 1, A21 é menos 5 e o A22 é igual a 2. Tudo bem até aqui, gente? Esse conceito de matriz transposta, matriz inversa, as operações de matriz. Alguém tem alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Esse daí é meio confuso. Oi? E agora que você acabou de explicar ficou meio confuso. A matriz inversa? Inverso, isso. Então, vamos lá. Essa parte foi tudo bem, né? De multiplicação por matriz identidade, que você consegue. Tudo bem. Então, se a gente sabe que a matriz identidade, ela funciona igual o elemento neutro, que é o 1 no conjunto dos reais, a gente vai utilizar esse artifício para a gente achar a matriz inversa. O inverso de um número é quando a gente multiplica não, a gente faz a potência com o expoente de menos 1. Então, se você fizesse 2 elevado a menos 1, para achar qual que é o inverso de 2, o inverso de 2 seria 1 sobre 2, seria a fração 1 sobre 2, certo? Certo. Tá. Então, esse é exatamente o conceito de inverso que a gente vai usar aqui. A gente quer saber qual que é a matriz inversa de A. Se quando a gente faz um número vezes o seu inverso, a gente consegue o 1, ou seja, 2 vezes 1 dividido por 2 é igual a 1, para a gente achar a nossa matriz inversa, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a nossa matriz vezes a matriz inversa para a gente conseguir a matriz em identidade, porque a matriz identidade, ela funciona da mesma forma que o 1 funciona para a gente no conjunto dos reais. Então, é como se eu estivesse fazendo um número vezes o inverso dele é igual a 1. Só que a gente está fazendo isso na linguagem de matriz. Então, uma matriz vezes a sua inversa é a mesma coisa que a matriz de identidade, que é como se fosse o nosso 1 da matriz. Tudo bem? Aí eu vou passar pelo exemplo de novo, mas esse conceito tá tudo bem? Deu para entender? Esse sim. Beleza. Então, se você entendeu essa próxima parte que eu vou fazer é um exemplo. Para a gente encontrar essa matriz aqui, então tem essa matriz A, que é 2, 1, 5 e 3, e algum exercício pediu para a gente achar a inversa dela, ou você quer encontrar a inversa dela por algum motivo. Então, você vai seguir essa equaçãozinha aqui, porque você já sabe qual é A, você sabe que é A, e você sabe como achar uma identidade. Você sabe que a matriz identidade tem 1 na diagonal principal e o resto é 0. Só falta realmente você saber qual é a matriz inversa. Sabendo disso, então, você já sabe dois termos, como se fosse uma equação normal, você só precisa achar um. Então, em tese, é um bom prognóstico, porque de 3 coisas você já conhece 2 e você quer achar uma terceira. Então, a gente só substituiu o que eu tenho aqui em cima, aqui embaixo. A matriz original, que é a matriz inversa que eu quero descobrir, e a matriz identidade. A matriz identidade, ela tem que seguir aquela regrinha. Tem que ser do mesmo formato, ou seja, aqui é 2 por 2, então aqui também vai ser 2 por 2. A inversa, ela vai ser o mesmo formato também, só que aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que
colocar termos incógnitos dentro dela, porque eu não sei quais são os termos que estão dentro dela, então eu vou colocar qualquer letra, podia ser A, B, C, D e E. Bom, A, B, C, D. Aqui eu coloquei X, Y, Z e W. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma multiplicação matricial. Você cai num sistema porque você já sabe a igualdade, você tem exatamente uma equação toda pronta para você. Então, para eu achar o 1, a gente vai fazer uma multiplicação matricial. Então, você vai pegar a primeira linha e a primeira coluna. Aí você multiplica 2 vezes o x mais 1 vezes o z, que é a primeira linha e a primeira coluna. Primeiro número vezes o primeiro número, o segundo número vezes o segundo número. E aí você vai somar. E isso tem que dar esse termo aqui. Então, você encontra 2x mais z igual a 1. O termo A12, ele está na primeira linha e na segunda coluna, certo? Então, você tem que pegar a primeira linha da minha primeira matriz e a segunda coluna. Aí você vai fazer primeiro número vezes o primeiro número, segundo número vezes o segundo número. 2 vezes y mais 1 vezes o w, que é igual ao termo que eu tenho aqui na minha resultante. Para achar o A21, a gente tem que pegar a segunda linha e a primeira coluna, igual a posição que ele está aqui. Ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, a segunda linha para a primeira coluna, 5 vezes o x mais 3 vezes o z. Então, 5x mais 3z igual a zero, que é o termo que eu tenho aqui. O meu 1, que é o meu último termo, está em A22, então ele está na minha segunda linha, segunda coluna. Eu vou pegar a segunda linha e a segunda coluna. 5 vezes o y mais 3 vezes o w, que é igual a 1, porque eu tenho 1 aqui. Tudo bem? Ou tá confuso ainda? Não, agora entendi. Entendeu? Boa. É. Aí aqui você caiu numa equação de primeiro grau. Você caiu no sistema com 4 incógnitas e 4 equações. Aí a gente vai resolvendo até a gente encontrar cada uma delas. Na verdade, cada vez que a gente encontra uma delas, a gente está encontrando um termo dentro da nossa matriz inversa. Tá bom? Gente, alguém ficou com dúvida de mais alguma parte da aula? Porque a gente já chegou no final. Agora é só revisar os conceitos, mas se alguém quiser que eu volte para tirar alguma dúvida que ficou durante a aula. Você pode voltar um pouco, Kylie, o slide anterior, eu acho. Isso, foi nessa parte que eu fiquei meio bugado. Ah, na resolução da equação? Isso. Tá bom. Então vamos lá. A parte anterior você entendeu? Vamos fazer desde o começo? Ah, Aqui, você que manda. tá bom. Não, não tem problema, a gente faz. A gente caiu nessas equações aqui, certo? Certo. Então eu só tirei essa parte para a gente resolver para ficar maiorzinho. Eu escolhi essa equação para começar, porque eu já tinha o W, sei lá, eu escolhi essa daqui. Aí eu isolei o W, passei o 2y, que aqui está como mais, e ele passou como negativo. Então eu achei que W é igual a menos 2 vezes o y. Se eu achei um valor para W, eu podia substituir aqui nessa linha, que tem 5y mais 3w igual a 1. Então eu substituí o que tinha aqui o W por menos 2y, porque é exatamente o mesmo valor. Então, 5y mais 3 vezes menos 2y é igual a 1. Quando a gente resolve essa conta, a gente tem 5y menos 6y, que é igual a 1. Ou seja, menos y é igual a 1, y é igual a menos 1. Então, a gente achou o valor de y. Como o meu y eu tinha colocado aqui nessa posição, significa que o termo que está nessa posição tem o valor de menos 1. Como a gente achou o valor de y, eu posso substituir aqui em cima. Então, y é menos 1, w é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 1, que é a mesma coisa que 2. Aí eu vou substituir aqui na posição onde eu tinha colocado o w anteriormente. Aí, eu eliminei essas duas linhas porque eu já tinha feito, eu já usei e não preciso mais nenhuma incógnita que está aí. Aqui eu vou isolar o z. Então, eu passei o 2x que está somando como menos. Então, eu tenho z igual a 1 menos 2x. Eu só passei o 2x como menos. Se eu achei aqui um valor que pode ser colocado como z, eu substituí aqui embaixo. 5 vezes o x mais 3 vezes o z, que é exatamente a mesma coisa que 1 menos 2x. Então, eu vou fazer 5 vezes o x mais 3 vezes 1 menos 2x, que é exatamente a mesma coisa que z, igual a zero. Então, eu só fiz uma substituição. Tudo bem? Achei Tudo um bem. valor que é igual a z, coloquei. Aí, a gente vai resolvendo.
5x mais 3 vezes o 1, 3 vezes menos 2x, então menos 6x, é igual a zero. Aqui eu tenho 5x menos 6x, ou seja, menos x. E eu passei o 3 e ficou menos 3. Se menos x é igual a menos 3, x é igual a 3. Então, aqui a gente achou o valor tanto para x quanto para o z. Na verdade, a gente achou só o do x, né? Então, x aqui é 3. Significa que o meu número que está nessa posição é 3. Aí eu vou substituir aqui em cima no z. Eu já sei que o x é igual a 3. Então, 1 menos 2 vezes o 3, que é 6. 1 menos 6 é menos 5. E aí eu só vou substituindo. Aí tem que ter esse cuidado também de colocar o número que você achou para cada letra no local certo onde você tinha colocado cada letra dentro da matriz. Tudo bem? Ah, sim, agora ficou bem mais claro. Boa, beleza. É isso? Tem alguma dúvida, gente, que ficou ao longo da aula? Posso botar qualquer coisa. Acredito eu que não. Beleza, então vamos fazer uma revisão, assim, de toda a aula. Também tem um resuminho teórico que eu coloquei lá no Google Classroom junto com uma listinha de exercícios. Então, essa imagem eu acho ela bem didática, ela não é minha, eu peguei da internet, que ela fala basicamente a estrutura genérica de uma matriz, e é muito importante a gente entender exatamente o que significa cada conceito dela. O que é o M, o que é o M é o número de linhas, o N é o número de colunas, o I e o J, que seriam os endereços do nosso termo. Então, o I é em qual linha que está, e o J é em qual vertical, em qual coluna. Aí vocês entenderem, né? Linha de caderno horizontal, coluna sempre vertical, porque é coluna de arquitetura, você lembra disso? E a gente sempre pensa que a horizontal vem antes da vertical. Então, sempre que a gente representar um por um, ou então colocar um vírgula ao outro, é sempre horizontal e depois vertical. Porque às vezes nem sempre eles vão falar isso. Primeiro é horizontal, depois é vertical. Mas é sempre assim, é uma regrinha. Aí, para fazer as operações de matrizes, a gente pode fazer igualdade, soma e subtração, pensando que você sempre tem que fazer pela posição, sempre pegar os termos que estão na mesma posição e ir comparando e fazendo a operação que ele pediu. A multiplicação depende, se for uma multiplicação por um número real, um número normal, a gente multiplica cada termo dessa matriz por esse número, e se for uma multiplicação de matriz com uma outra matriz, a gente tem que fazer esses passinhos que estão aqui. Então, vai ser termo a termo, a gente destaca a linha 1, a linha I da primeira matriz e a coluna J da segunda matriz, para descobrir cada termo. Se você quer descobrir o A11, você tem o I igual a 1, então você vai na primeira linha, e o J igual a 1 também, então você vai na primeira coluna da segunda matriz. Aí você multiplica o primeiro termo da linha com o primeiro termo da coluna, o segundo termo da linha com o segundo termo da coluna. Se tiver mais, você continua. Aí é o terceiro termo da linha multiplicando o terceiro termo da coluna. E você soma todos os resultados dessas multiplicações para você encontrar o termo da resultante que fica naquela mesma posição. Então, é dessa forma que você vai fazendo a multiplicação. Tem que fazer com calma, tem que fazer termo a termo. A matriz identidade é o elemento neutro das nossas matrizes, ela representa o 1 do conjunto dos reais. E a regra é que a diagonal principal tem que ser igual a 1, todos os números que estão na diagonal principal tem que ser 1, e o resto é zero. Aí você pode também pensar que I igual a J, então tem que ser 1, diagonal principal. A matriz inversa a gente faz como a gente acabou de ver, a gente tem que fazer essa continha, mas ela é basicamente a inversa da matriz original. Então, se você quer saber a inversa de A, você vai fazer esse processo todo. E a matriz transposta, as colunas viram linhas e as linhas viram colunas. Tanto no formato quanto no conteúdo. Você sempre tem que transformar primeira linha em primeira coluna, segunda linha em segunda coluna. Tudo bem, gente?